Enquanto o meu novo canal focado na cultura nerd, geek, otaku não é lançado, o Tragicômico vai continuar contemplando aí algumas análises dos animes da temporada que eu assisti. Talvez algumas demorem um pouco para sair, porque dezembro, janeiro, aí, férias, complicado, não sei o que eu vou conseguir gravar. Mas como Dr. Stone terminou sua temporada um pouco mais cedo, pelo menos essa análise acabou ficando garantida para esse ano. E agora sim, vamos para análise desse anime que, cara, eu realmente achei muito legal, me surpreendeu. Tem uma premissa muito da hora, muito diferente, que me deixou bem curioso. Principalmente eu fiquei curioso pensando, cara, como é que vão trabalhar isso para que esse anime não fique cansativo. Porque é o seguinte, Dr. Stone basicamente é um anime de ciências, o protagonista é um grande cientista, e a trama central do anime gira em torno da reconstrução de toda uma civilização moderna. Eu não gosto muito de usar essa palavra moderna porque ela remete ao modernismo, que na verdade é um movimento que hoje em dia é antigo, né? Seria contemporânea, mas enfim, vocês entenderam. Imagina que todas as pessoas do mundo foram petrificadas e que passaram-se, sei lá, acho que são uns 7.000 anos, até que as primeiras pessoas começaram a se despetrificar e, obviamente, ao longo de todo esse tempo, o mundo que a gente conhece hoje mudou completamente, afinal de contas não tinham mais seres humanos para fazer a manutenção de todas as coisas, então os prédios ruíram, a tecnologia toda se desfez, e é como se tivéssemos voltado para a pré-história, onde tudo era mato, e esses primeiros seres humanos que voltaram à vida não têm mais tecnologia nenhuma à sua disposição. Pois é, nesse cenário pós-apocalíptico que o nosso protagonista, que tem um nome muito legal, maravilhoso, que eu imagino só como seria esse nome na dublagem, né, o Senku, ainda bem que é um anime de ciência, né, porque se fosse um shonen ele teria problemas, porque não teria de onde tirar poderes quando a parada apertasse, né, ele ficasse naquela situação onde só o protagonismo salva. Eu sei, essa piadinha foi muito infame, me desculpem por isso. Agora, falando sério, na dublagem provavelmente eles mudariam o nome dele, né? Eu imagino que seria uma coisa tipo em Inuyasha, que tinha o Naraku e o Miroku, e virou Naraki Miroki. Eu acho que seria uma coisa assim, né? O Senki. Enfim, tanto faz. Não é importante, vou chamar de Senku mesmo, porque aqui é YouTube, mais do que ter o vídeo monetizado não vai acontecer, e não é como se eu já não tivesse acostumado com isso também. Então vamos lá, nosso protagonista Senku é um cientista, o mundo dele foi totalmente petrificado, 7.000 anos depois ele voltou à vida e estava lá no meio da floresta sem tecnologia nenhuma, e aí cabia ao Senku restaurar a civilização da forma como ela era antes. E cara, o anime é muito incrível porque ele é bastante realista em alguns aspectos, ele te ensina o funcionamento de muitas coisas, porque você vai vendo passo a passo a forma como o Senku vai construindo algumas coisas que a gente utiliza no dia a dia e nem para pensar, né, como aquela coisa funciona e tal. E em Dr. Stone a gente acaba aprendendo, que é bem legal, bem divertido mesmo. Só que, é como eu disse antes, a grande questão é como conduzir essa história sem que ela fique maçante, sem que ela fique cansativa? Poxa, eu vou ver então um cientista construindo aparelhos? Tem que ter algo mais aí, né? Tem que ter algum elemento de tensão, tem que ter algum mistério, talvez. E de fato, sim, nós temos esses elementos em Dr. Stone e são basicamente eles que fazem com que a história se desenvolva sem que ela fique maçante. E no geral, eu gostei muito da narrativa, da forma como o anime é trabalhado. Ele consegue te fazer ficar verdadeiramente interessado para descobrir como o Senku vai conseguir avançar naquela civilização tão arcaica e fazer com que ela volte a ser uma civilização tecnológica. Porém, eu acho que o anime começa interessante, só que logo no começo, pelo menos a minha percepção, foi de que ele deu uma caidinha e ele leva um tempo até se recuperar, digamos assim, e voltar a prender atenção. Foi assim a minha experiência. Talvez não seja assim com você. Mas também teve um fator muito importante que logo nos primeiros episódios eu não gostei muito do antagonista da história, porque, cara, o anime se propõe a ser relativamente realista, assim, sabe? Ele tenta trabalhar a ciência de forma realista, por mais que, óbvio, é tudo muito fantástico. A própria premissa é fantástica, né? A civilização inteira foi petrificada. Mas ainda assim parecia que seria um anime que se levaria mais a sério, só que quando o antagonista entra em cena, ele é absurdamente forçado e real. O cara já chega derrotando um leão com um soco, e inicialmente até parecia que a premissa de Dr. Stone seria o confronto da força física contra a inteligência, mas nem é bem assim. Eles também fazem com que o cara extremamente forte, né, o antagonista, seja inteligente, porém da sua maneira. Ele não é um gênio da ciência como o Senku, mas ele é um cara inteligente, principalmente ele é um estrategista, eu diria. E eu acho que não tem como fazer uma análise dessa primeira temporada de Dr. Stone
Sem falar que ele traz ali questões ideológicas muito fortes nessa trama também. Eu não quero ficar misturando os assuntos políticos com os assuntos de anime, enfim, até por isso eu tô querendo separar os canais, né, criar um canal novo mais focado pra isso. Só que em Dr. Stone não tem jeito, cara, porque não é forçação de barra, eu juro pra vocês. O vilão é um comunista, basicamente. Os ideais dele são ideais comunistas. Ele é um revolucionário, bem hipócrita, vale dizer, porque ele quer construir um novo mundo supostamente igualitário. Ele é desarmamentista, né? Porque ele não quer que as armas sejam usadas pra que, enfim, pessoas tomem o poder e pra que volte a ser do jeito que era antes. Só que a hipocrisia dele mora no fato de que em uma civilização sem armas, quem tem maior força física é que leva vantagem pra governar, e é exatamente esse o atributo no qual ele se destaca, ou seja, ele desarma a população para controlar ela através da força que ele já tem. Por isso, ele é contra a ciência e ele é contra o nosso protagonista. Afinal, o Senku quer basicamente restaurar a civilização da forma que ela era e salvar todas as pessoas que ele puder. E é no meio dessa guerra ideológica que a gente vê o avanço da ciência promovido pelo protagonista, que precisa se preparar para uma guerra que é iminente. Afinal, cedo ou tarde, o antagonista vai se preparar para enfrentar o reino da ciência, e a primeira temporada é praticamente só construindo as ferramentas que serão utilizadas nessa guerra. De qualquer forma, eu acredito que, independente do seu viés ideológico, Dr. Stone é um anime que é interessante, ele vai trazer várias curiosidades bacanas, ele é bem trabalhado, é possível você abstrair a questão ideológica e se divertir com o anime por outros motivos. Talvez isso te incomode em alguns momentos, mas no geral eu acho que é uma trama cativante o bastante para que vale a pena você dar uma chance pro anime e assistir para ver se te interessa. Mas assim, tem que assistir pelo menos uns 5 ou 6 episódios antes de dropar, porque no começo talvez você até sinta que a história é criativa, que tem uma premissa diferente, né, que é uma coisa mais inovadora, só que talvez não ache tão legal assim logo de cara. Porém, no decorrer dessa primeira temporada, alguns mistérios vão aparecendo e conforme eles vão explicando, né, por que as coisas são como são no mundo do anime, eu acho que tudo vai ficando bem mais interessante e principalmente os personagens vão ficando cada vez mais legais, vão sendo bem trabalhados. Por mais que, assim, acho que uma outra crítica que vale aqui é que os personagens são bem estereotipados, assim, a maioria é bem clichêzão mesmo, só que isso não me incomodou realmente, porque a história é bem original, então, cara, se alguns personagens vão ser mais clichês, como eles estão imersos em uma narrativa que a gente não vê em qualquer lugar, eu sinto que aquilo ainda funciona muito bem. Então, eu certamente recomendaria Dr. Stone pra você que tá indeciso, não sabe se assiste ou não. Assim, de imediato, eu preciso dizer que se você tá esperando um shonen, se você tá esperando batalhas, ação, cara, até tem um pouquinho disso, mas absolutamente não é o foco, então não vai esperando por isso. E se você não gosta de animes que não tem como foco a ação, as lutas e tudo mais, aí passa reto, porque provavelmente você não vai se interessar tanto assim. Eu costumo ser bem generoso nas minhas notas, então eu dou uma nota 9 para Dr. Stone porque me divertiu bastante. Eu acho que cumpriu com os objetivos propostos pelo anime nessa primeira temporada. A animação não é nada de outro mundo, mas também não precisa ser. Ainda assim, eu diria que o anime foi bem produzido porque soube fazer com que toda aquela construção das parafernálias científicas ficasse bastante interessante para o espectador, encontrou boas saídas para ilustrar algumas coisas que seriam muito mais complicadas de entender, ou enfim, fez com que a narrativa de toda essa primeira temporada ficasse bem interessante, mesmo nos momentos que tinham tudo para ser bem maçantes. A trilha sonora é legal, ok, funciona bem, e eu terminei a temporada querendo mais, querendo assistir a segunda, ansioso para ver mais dessa história, desse universo, e é isso. Essa é a minha análise de Dr. Stone, a minha indicação também. Mas diz aí você que também assistiu o anime, o que você achou? Ou talvez você que assistiu e não gostou, acabou dropando também, por que você não se interessou tanto assim pela história. Além do feedback, também é muito importante você deixar o seu like, conferir links ali embaixo na descrição do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar esse vídeo com os seus amigos otaku, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!